Muito bem, e agora no Bauru, agora da Rádio Auriverde, nós vamos receber a nossa querida Patrícia Rossi, ela que é analista comportamental, e hoje nós vamos falar sobre o efeito placebo e nocebo e também a sua influência no comportamento. É isso mesmo, Paty? Seja bem-vinda, uma ótima tarde para você. Isso mesmo, Léo. Boa tarde, Léo, boa tarde, Gabi, Luizinho, boa tarde, Edson e toda a nossa audiência. Léo, eu te peço permissão, porque hoje eu quero começar a nossa coluna já mandando um abraço para dois ouvintes muito especiais, que é a Maria Geralda Pavani e o seu esposo, o Milton Pavani, que nos acompanha fielmente. Ele é ouvinte da rádio, ele é ouvinte da coluna. Então, um beijão pro Milton Pavani e para Maria Geralda Pavani. Beijos, viu? Que legal, é bom saber que os nossos ouvintes sempre estão ali nos acompanhando. Bom, agora falando de efeito placebo e nocebo, acho que tem muita gente que nunca ouviu falar sobre isso, e eu já te pergunto, o que é efeito placebo, Paty? Léo, a gente ouve bastante o efeito placebo, né? Mas o efeito nocebo, ele não é muito comentado, né? Mas vamos lá. O que é o efeito placebo? O efeito placebo é um fenômeno que uma pessoa experimenta quando ela tem uma melhoria, ou ela melhora na sua saúde, ou ela tem uma melhoria no seu bem-estar, recebendo um tratamento ou uma substância que não possui, na verdade, propriedades terapêuticas ativas. Isso acontece porque ela tem como é que eu vou te dizer? Uma expectativa positiva em relação ao tratamento, ou até mesmo em relação ao local onde ela está sendo tratada, ou em relação ao próprio profissional que vai atendê-la. Então, o efeito placebo, ele está muito relacionado à sensação e ao efeito positivo que a pessoa tem em relação ao tratamento. E quando a gente fala do efeito nocebo, do que se trata, Muito Paty? interessante, porque enquanto o efeito placebo, ele te traz uma expectativa positiva em relação à melhoria na sua saúde ou no seu bem-estar, o efeito nocebo, ele vai trazer os efeitos colaterais ou uma piora no estado de saúde ou do bem-estar do paciente, mesmo sendo administrado um tratamento que não tem os poderes terapêuticos. Do mesmo jeito que a pessoa experimenta no efeito placebo, ela experimenta uma melhoria no seu bem-estar, no efeito nocebo é o contrário, ela tem efeitos colaterais. E quais os mecanismos do efeito placebo? Olha, o efeito placebo, ele está relacionado a fatores psicológicos, né? E de como a pessoa tem expectativa em relação ao tratamento. Se as suas expectativas são positivas e ela confia no local onde ela está sendo tratada ou no profissional, tem o efeito placebo. É por conta disso. Agora, em contrapartida, nós temos também os mecanismos do efeito nocebo. Você poderia contar para a gente, Paty? O efeito nocebo, o que acontece? Ele está relacionado com o medo, a ansiedade e as expectativas negativas em relação aos efeitos colaterais que esse mesmo tratamento pode causar. E aí, o que acontece? Quando a pessoa ela experimenta esse efeito, isso pode haver uma liberação de hormônios como cortisol, intensificando os sintomas, que pode levar a pessoa a ter uma rigidez muscular, uma dor de cabeça, um enjoo, uma fadiga, né? Melhor não fadiga. E a gente tem que lembrar que tanto no efeito placebo como no efeito nocebo, corpo e mente, eles estão alinhados, né? Então, efeito positivo, efeito placebo, efeito negativo, que causa ansiedade, medo e efeitos colaterais, efeito nocebo. E quais os fenômenos que o efeito placebo e o nocebo, eles evidenciam no comportamento humano, Paty? É muito interessante porque ele vai evidenciar suas crenças, Léo.
tanto no lado positivo do efeito placebo, como no lado negativo do efeito nocebo. Ele vai evidenciar as crenças, a forma com que você lida com as situações, como que você interage com as pessoas, como que você resolve os seus problemas. Tanto o efeito placebo como o nocebo, ele norteia as suas tomadas de decisões e os teus comportamentos. Agora, Paty, como lidar com esses efeitos, né? Tanto o placebo quanto o nocebo. Léo, eu vou explicar de uma forma bem simplista. Existe a forma técnica, mas eu quero explicar de forma simples. Vamos lá. Você tem que ter o equilíbrio, tanto em relação ao efeito placebo como o efeito nocebo. O efeito placebo é sempre o lado positivo das coisas. Isso vai te causar um bem-estar. Mas vamos supor que você chegue em um determinado local, né? E aí você vai ser apresentado para uma pessoa. E aí o que acontece? Você tem uma expectativa em relação a essa pessoa que você vai ser apresentado. Aí essa pessoa, ela te recebe muito além da expectativa que você criou. Efeito placebo. Você vai ficar super animado, você vai ficar super, nossa, que legal, a pessoa gostou de mim, me recebeu bem, etc e tal. Quando você não tem equilíbrio em relação ao efeito, isso pode trazer para você uma situação que pode te causar, aí, vamos dizer assim, como é que a gente fala? Me fugiu a palavra. Uma vaidade em relação àquilo que está sendo passado, né? Agora, vamos supor que vamos aplicar o efeito nocebo. Você espera, você tem uma expectativa em relação a isso e a pessoa te recebe muito abaixo da expectativa que você criou. Se você já tinha uma expectativa negativa e a pessoa te recebe de uma forma mais negativa que isso vai te causar uma ansiedade, isso vai te causar uma depressão. Então, aonde que você trabalha? No equilíbrio. Independente de ser o efeito placebo, de ser o efeito nocebo, você tem que ter autoavaliação em relação àquilo que está acontecendo. A pessoa te recebeu bem, startou aí um efeito placebo em você, você tem que ter frieza, você tem que observar toda aquela situação para que você não crie uma expectativa equivocada. Da mesma forma, em relação ao efeito nocebo, para que você também não crie uma expectativa equivocada. Agora, no efeito placebo, quando acontece o efeito placebo, vai melhorar o seu comportamento, vai te causar otimismo, vai te causar confiança, vai aumentar a sua motivação, vai aumentar as suas interações sociais, a sua persistência em alcançar os seus objetivos, você vai ter maior relaxamento, você vai conseguir realizar suas funções com menos tensão. Agora, quando acontece a mesma situação, mas só que no efeito nocebo, vai ter o medo e a evitação. Você vai evitar experiências muito parecidas como essa. Vai ter o aumento do comportamento de hipervigilância. Lembra? Aumento do cortisol, vai te causar alguns malefícios. Reações comportamentais extremas. Você pode recluir. E a autossabotagem, que são alguns desses aspectos. Agora, Paty, antes de eu pedir a dica de filme de hoje e também como encontrá-la nas redes sociais, a nossa jornalista Gabi De Angelo está conosco aqui e tem perguntas também a você sobre esse assunto, não é isso, Gabi? Paty, quando você explicou o conceito dos dois termos, em específico o efeito nocebo, eu me lembrei de várias histórias que eu já ouvi durante a minha vida e acredito que todo mundo ouça. Porque a minha avó não aceita tomar remédio. Porque a minha mãe não aceita tomar remédio. Ele acha que não vai funcionar. A gente dá, eles escondem o remédio, jogam fora, que não sei o quê. E aí eu comecei a pensar, Paty, o efeito placebo e o efeito nocebo, é comum a gente identificar eles com mais normalidade, digamos assim, em pessoas com determinada faixa etária, ou é comum diversas pessoas de diversas faixas etárias identificarem esse efeito nelas? Muito interessante sua pergunta. Eu creio, e aí a Patrícia falando, que isso está muito relacionado ao perfil comportamental e também ao temperamento de cada pessoa. Tem temperamentos que por si só, né, comportamentos, perfis, temperamentos, que já têm a prática de tomar o medicamento, né, com mais facilidade.
Assim, do mesmo jeito que tem comportamentos e temperamentos que é mais resistente à medicação. Por exemplo, eu sou uma pessoa resistente à medicação. Justamente porque eu gosto de praticar o efeito placebo. Então, eu entendo que tem muitas situações que eu posso me automedicar sem precisar tomar remédios alopáticos. Entenda, eu não estou falando nada contrário a isso. Porque uma coisa que nós precisamos entender, tanto no efeito placebo como no efeito nocebo, que existe uma situação assim. O efeito placebo ele pode não curar doenças já existentes. Então, vamos supor, você está passando por uma enfermidade como câncer. Só o efeito placebo, sem os remédios alopáticos, não vai resolver essa situação. E no caso do efeito nocebo, ele também não vai desenvolver uma doença. O que pode acontecer é você ter uma doença pré-existente e o efeito nocebo estartar essa doença pré-existente. Então, existem essas duas situações que tem que ser levado em conta. Efeito placebo, ele é muito bom, vai ajudar num tratamento médico você passar por esse tratamento tomando as medicações com uma situação onde você está mais... me fugiu a palavra, motivada, quando você tem mais esperança, tem mais fé no resultado final. E isso também pode acontecer no efeito nocebo. Você pode diminuir o efeito da medicação com seus pensamentos negativos. Isso não vai dar certo, eu não vou tomar isso. Então, tem que ficar muito claro que corpo e mente eles estão alinhados. Então, se você tem um pensamento positivo, efeito placebo, a possibilidade de você ter uma situação favorável é muito maior, de você se curar e se beneficiar com o efeito placebo, do mesmo jeito em relação ao efeito nocebo. E, Patrícia, eu tenho uma segunda pergunta que é exatamente sobre isso que você acabou de falar. Corpo e mente estão alinhados, né? Eu sempre pesquiso os assuntos que você traz aqui para formular as minhas perguntas. E uma coisa que eu notei é que tanto o efeito placebo quanto o efeito nocebo são materiais de estudo para médicos, para entender como funciona, como a mente humana pode afetar na nossa saúde. Exato. E aí eu pensei em diversos assuntos. Efeito placebo, efeito nocebo, ansiedade, depressão. Eu pensei até em gravidez psicológica, para você ter uma noção. Sim. Fiquei pensando como a nossa mente pode sim, não vou dizer sabotar, mas trabalhar ali no nosso corpo. Então, Patrícia, eu queria que você, já pedi para você fazer isso diversas vezes, mas vou pedir de novo, que você fale só mais um pouquinho sobre a importância da gente cuidar da nossa mente para que o nosso corpo esteja bem também. A nossa mente, ela pode trabalhar a nosso favor, como ela pode trabalhar contra nós, né? Se você é uma pessoa que você se conhece, você sabe aonde estão as suas limitações, e aí você trabalha dentro das suas limitações. E como que você se conhece? Através do autoconhecimento. Você está sempre se perguntando o porquê que você está vivendo essa situação, o porquê que você está evidenciando isso. Por exemplo, nós carregamos crenças, e nós temos que entender se essas crenças são nossas ou se são da nossa criação, né? Nós somos criados dentro dos parâmetros do certo e errado que nos foi colocado através dos nossos familiares. E esses parâmetros, ele cria crenças. Então, quando você está vivendo uma situação, você tem que se perguntar, essa situação realmente aconteceu? Essa situação realmente é minha? Ou essa situação eu estou experimentando através de uma experiência dos meus familiares? Então, observa como você tem que estar sempre se perguntando se aquilo é seu, se é uma experiência tua, como que você está reagindo àquilo, para que você faça a sua mente trabalhar a seu favor. Tem um velho ditado que diz assim, que nós temos 2 lobos, um lobo bom e um lobo ruim, que eles estão militando ao longo do dia. E a pergunta é, quem vai ganhar? O lobo bom ou o lobo ruim? Aquele que você alimentar mais. Se você alimentar a sua mente
com os bons pensamentos, com boas ações, se investigando, entendendo de onde está vindo suas emoções, de onde vem aquele sentimento, o que está trazendo aquilo. E trabalhar de uma forma consciente, você vai estar alimentando o lobo bom. No final do dia, quem venceu foi o lobo bom. E trazendo aí um paralelo em relação a isso, efeito placebo, placebo vem do grego, que diz assim, eu curarei, vamos dizer assim, eu facilitarei. E o nocebo diz, a tradução dele quer dizer, eu prejudicarei, eu causarei danos colaterais. E também o efeito placebo, como você mesmo disse, vem de bases de estudos da medicina, tanto o nocebo como o placebo, mas especificamente o placebo, ele ficou muito conhecido durante a Segunda Guerra Mundial, quando um anestesista, eu não sei se você, nas suas pesquisas você viu isso, um anestesista observou que muitas enfermeiras, no momento de escassez que não tinha morfina, aplicava ali uma medicação, né, que fazia com que as pessoas que estavam enfermas ali na guerra, doentes ou amputadas, tivesse a certeza que estavam recebendo a morfina. E aí eles experimentavam alívio na dor, mesmo não recebendo a morfina. Quando acabou esse processo da guerra, esse anestesista, ele investiu no estudo em relação ao efeito placebo. Então, essa situação ela ficou muito conhecida durante a Segunda Guerra Mundial por conta desse anestesista. Bacana demais. Muito obrigada, Paty. Muito bem, essa é a Patrícia Rossi. Ô, Paty, tem dica de filme sobre esse assunto hoje? Tem, Léo. Tem 2 filmes muito bacanas. O Segredo, de 2006, é um documentário que fala a respeito do livro, que fala muito a respeito da lei sobre a lei da atração. Mas ele também pode ser visto como efeito placebo. E o outro filme, ele chama-se exatamente chama Placebo. É um filme de 2014 e é um documentário indiano que vai explorar a vida de estudantes de uma faculdade de medicina muito conceituada na Índia, e fala das dificuldades que eles têm, né, que esses estudantes têm, e fala dos benefícios do efeito placebo em relação ao que eles estão vivendo. São 2 filmes muito bacanas. O Segredo, né, o documentário, né, Ouse Sonhar, e o Placebo, de 2014. E, Paty, e as redes sociais, como encontrá-la, hein? Olha, Léo, vou te contar um segredo. Você sabe que dentro do TikTok, os meus vídeos estão sendo derrubados. Eu não consigo entender o que está acontecendo, né? Mas, enfim, vamos lá. Instagram, Patrícia Rossi, _oficial. TikTok, Patrícia Rossi, _oficial. 2 canais no YouTube, Patrícia Rossi Treinamentos e Aprendendo com o Senhor. E se você quiser me mandar uma mensagem para tirar alguma dúvida, marcar um horário, é só ligar no 14... mandar mensagem no 14 99774 0965. Vamos repetir? Vamos lá, 14 99774 0965. Patrícia Rossi, analista comportamental, conosco aqui na programação da Auriverde. Sempre muito bom recebê-la, Paty. Até a semana que vem. O prazer é sempre meu, Léo. Um beijo grande, fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados.